Olê, olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Dani Taki, eu estou falando com você diretamente da Suíça. E hoje eu vou falar sobre quais são as estratégias típicas das crianças pequenas na hora da resolução de problemas, de conflitos. Isso é extremamente importante. E eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir com vocês a minha tela, que é para gente já, entrar no clima da bagunça. Bom, primeiro, né? Por que você precisa saber disso? Porque quando a gente entende quais são as estratégias típicas das crianças pequenas na resolução de conflito, a gente é capaz de ajudá-las na hora de resolver um conflito de maneira adequada para que elas possam ter autonomia. Quando as crianças têm autonomia na resolução de conflito, isso faz com que a gente se sinta menos estressada na nossa sala de aula, no nosso dia a dia, porque faz com que a gente consiga eliminar o mau comportamento na nossa sala de aula. Ou seja, vale a pena você ficar aqui neste vídeo. Vale a pena você escutar essas estratégias, anotar bem anotadinho, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você na sua sala de aula. Quer ver? Vamos lá, vamos seguir para continuarmos. Então, quando a gente escuta frases do tipo: sai daqui, eu não gosto de você. Dá para mim que isso aqui é meu, né? Quem nunca não escutou essas frases dentro da sala de aula, principalmente quando a gente ainda está no começo do ano, né? Que as crianças ainda são pequenas e ainda estão bem mesmo na fase que elas têm, que elas fazem do jeito que elas conseguem resolver, né? E o pior não é a frase, né? O pior é que essas frases, né, daqui que isso é meu, sai daqui que este lugar aqui é meu, essas frases, elas são geralmente acompanhadas de empurrão, um belo de um pontapé, não é verdade? Um chute, gente, uma mordida, não é não? Pois é. Essas são algumas maneiras utilizadas pelos pequenos na educação infantil, né? Não é verdade? Na hora de resolver os problemas, é isso que elas conseguem fazer, elas só conhecem isso, é o instinto, né? E isso faz o quê? Com que a nossa sala de aula vire simplesmente um campo de batalha, e isso cansa, isso gasta a nossa energia, isso suga a nossa energia e deixa a gente bem estressada, por quê? Porque a gente porque isso cansa, né, as crianças brigando o tempo inteiro, e deixa a gente bem frustrada, porque a gente tem um planejamento a seguir e a gente não consegue, porque a gente tem que ficar lá apartando briga. Apesar, né, de às vezes até as crianças mais velhas, então se você está do ensino fundamental aqui, do ensino fundamental 1, você pode ver que tem até crianças mais velhas que também agem dessa maneira. E eu quero te falar só uma coisa, na verdade, esse comportamento, ele é coerente ao estágio de desenvolvimento que a criança se encontra, tá? Então, mesmo que a criança seja mais velha e ela tenha um comportamento de empurrar, de bater, isso faz com que a gente consiga também entender qual é o estágio de desenvolvimento em que essas crianças mais novas se encontram. Bom, esse cara aí, o Robert Selman, ele é um pesquisador americano e ele apresenta uma teoria explicativa
sobre a evolução das estratégias na resolução de conflitos nas crianças. Segundo Robert, o desenvolvimento do pensamento moral, ele só se dá quando ocorre a adoção da perspectiva do outro. Está vendo ali? Por isso que eu peguei esse símbolo, essa imagem aqui. Porque na perspectiva de um, ele vê o número 6. Na perspectiva do outro, ele vê o número 9. Entendeu? Isso quer dizer que é importante o desenvolvimento da capacidade de diferenciar e integrar os próprios pontos de vista e os pontos de vista do outro. Ou seja, na hora da gente trazer as ferramentas para as crianças conseguirem resolver os seus conflitos com autonomia, o que a gente faz para ajudar elas, né? Para que elas consigam passar de um estágio para o outro. Então, a gente precisa integrar o próprio ponto de vista, como aqui nesse caso do 6, né? Ele tem que ver, é verdade, eu vejo 6, ele vê 9. Por que ele vê 9? Quando a pessoa, né, quando a criança já consegue perceber por que ele está fazendo 9, por que ele está falando que é 9, ela já passou de estágio, ela já está conseguindo ver a perspectiva, o ponto de vista do outro. Enquanto ela fica brigando, não, é 6, porque eu estou falando que é 6, e é 6, ela ainda não está conseguindo ver e não está conseguindo entender que o outro também tem um ponto de vista. Ou seja, a gente tem que ter autoconhecimento e a gente tem que ter empatia, que é conseguir perceber o outro. A gente percebe que existe um outro, né? E que esse outro, ele também tem uma perspectiva, ele também tem desejos, ele também tem sentimentos. Tá legal? E como é que fica isso então para nossa sala de aula? Essas habilidades, então, que eu falei, do autoconhecimento e da empatia, elas ainda não estão plenamente desenvolvidas até os 5 ou 6 anos de idade. E é por isso que as crianças nessa idade, elas se utilizam das chamadas estratégia de nível 0. Fácil assim. Por que ela é chamada de estratégia de nível 0? Aqui, o grau de egocentrismo, ele é muito acentuado. A criança, ela sempre age na tentativa de satisfazer os próprios desejos. Ela só pensa nela. Ou seja, para as crianças pequenas, o conflito, ele é visto como uma situação em que a vontade do outro, ela se torna um obstáculo para que ela faça o que ela deseja. Essas estratégias, elas estão divididas em 2 tipos. O tipo do não interação, que é quando dá ali uma briga, a atitude da criança, a primeira reação que a criança tem é fugir, ou ela se afasta, ou ela se esconde. Esses tipos de estratégia, que são divididas em 2 tipos, na verdade, elas são divididas de acordo com o temperamento da criança, né? Então, essas crianças que estão na estratégia de nível 0, e elas têm esse tipo de reação, que é a não interação, que é fugir, ou de se esconder, ou de ficar extremamente chateada com isso, né? A gente chama de não interação. A gente não, o Robert, né? O Robert Serman, ele chama de estratégia de não interação. Ou a gente tem um outro tipo também de estratégia, que é o lutar. Então, dependendo do temperamento da criança, a criança, ela se sente, então ela vê que o outro está atrapalhando a fazer o que ela quer, ela não se importa com o outro, o que o outro pensa, ela pensa só, eu quero este brinquedo. Ponto. Esta criança está me atrapalhando. O que eu vou fazer? Lutar pelo que eu quero.
Então ela vai lutar, ela vai agarrar pelos cabelos, ela vai gritar, ela vai agredir. Então, quando a sua criança ela tá reagindo desta maneira, você já sabe então que ela tá no nível de estratégia zero. Tá legal? E por que será que você saber disso é importante, né? Você deve estar pensando, tá, e o que eu faço com isso, né? Então, como eu ia dizendo, essas estratégias. Ah, peraí, que eu me embananei aqui. E por que isso é importante na vida do professor? Ó, presta bastante atenção. Quando você sabe, quando você é capaz de identificar em qual nível de estratégia de resolução de conflitos estão os seus alunos, isso ajuda você na hora de você fazer um planejamento adequado para que você consiga integrar as crianças dentro da sua sala de aula. Que você consegue fazer com que você consiga trabalhar com o interesse e as necessidades dessas crianças. Vamos supor que na sua sala de aula, os seus alunos ou parte de alguns alunos da sua sala de aula, elas se encontram neste nível zero de estratégia. Bom, então você já consegue identificar isso. Como você já consegue identificar isso, você já vai incluir no seu planejamento os desenvolvimentos dessas duas competências socioemocionais, o autocontrole e a empatia. Essas habilidades, elas devem fazer parte do seu planejamento. Caso, obviamente, você queira eliminar de vez os conflitos na sua sala de aula e parar de se estressar. É fácil assim. Eu vou até repetir. Se o seu objetivo é eliminar os conflitos na sua sala de aula, dando autonomia para que as suas crianças resolvam um conflito sozinhos, porque o conflito ele vai acontecer, a gente já sabe disso. E o conflito, se você assistiu o episódio 1 dessa nova série, você já sabe que o conflito, ele é bom. Lá eu explico direitinho por que conflito é bom e por que ele poderia ser ruim. Ele só é ruim se ele tiver... Tem lá. Quem não assistiu, quando acabar esse vídeo, você vai lá e assiste. Então, a gente sabe que o conflito é bom. Só que a gente tem que eliminar o conflito. Então, a gente tem que dar ferramentas para que as nossas crianças consigam eliminar os conflitos na vida delas de maneira autônoma. Então, você já observando que os seus alunos estão ainda no nível de estratégia zero de na hora de resolução de conflito, então você já sabe que dentro do seu planejamento você vai incluir o desenvolvimento das competências socioemocionais, autoconhecimento e empatia. Não é verdade? Fica a dica. Agora, já com as crianças um pouco mais velhas, entre 5 e 9 anos de idade, elas já possuem um novo nível de compreensão. Essas crianças, elas veem o conflito como um sentimento ruim despertado em uma das partes e causado pela outra. Ou seja, a gente tem de um lado a vítima e a gente tem do outro lado o culpado. Aqui, os atos que convergem com os sentimentos da vítima, eles são considerados justos, e quando alguém não faz o que ela quer, fácil assim, está sendo injusto. Não é verdade? Então, a gente tem o justo contra o injusto.
Temos aqui o que o pesquisador Robert Selman chama de estratégia de nível 1, que envolvem, então, tentativas de reduzir o desconforto sofrido pela vítima. E quais são essas estratégias? Elas são as de negação da ação problemática, ou seja, ela reprova os sentimentos do ofendido, né? Como assim? O outro, a outra pessoa, a outra parte, a outra criança, é como se a outra criança não tivesse sentimento. Então é tipo assim: se ela tá brigando lá, ela se acha no direito de xingar, de morder, de brigar, porque ela é a vítima e ela está se defendendo da injustiça do outro. Mas ela ainda também não tem essa noção, essa maturidade de entender que o outro também tem sentimento. Então a gente tem que desenvolver isso, né? Então continua aqui com a empatia. E também ela tem então, essa negação da ação problemática é reprovando os sentimentos do ofendido e uma ação positiva para devolver a calma a ele. Então, no primeiro caso, eles usam os comandos como para de chorar, sai daqui. É como se, tipo, a criança, né? Eu te bati, sai daqui, para de chorar, você tá maluca? Né? É realmente a criança ela não consegue entender, não é nem a criança, tá? Mas enfim, vamos ficar aqui em criança. Ela ainda não consegue entender que o outro também tem sentimento, né? É a famosa ainda empatia, porque a gente ainda está desenvolvendo. Já num segundo, o que está acontecendo? Estão os famosos pedidos de desculpas. Então a criança vai falar que foi sem querer e ela vai prometer que ela não vai mais fazer isso. Também é muito comum quando elas envolvem ameaças ou subornos. Então a gente tem, por exemplo, subornos de poder ou a gente tem chantagem emocional. Eu não serei mais o seu amigo. Eu só vou gostar de você se, e daí vem uma consequência lá que ela que impõe. Se você jogar futebol comigo, eu te dou uma recompensa, né? Eu te dou um chocolate, eu deixo você andar na minha bicicleta, né? Então, são as estratégias de nível de conflito, né? Que as crianças têm ainda nessa idade, que, de acordo com o Robert, é entre 5 e 9 anos. E como é que a gente, como professor, pode intervir para favorecer uma evolução nos níveis dessa estratégia? Porque primeiro a gente observou e viu que a criança está neste nível de estratégia, no nível de número 0 ou o nível 1, que é o que são a idade das nossas crianças, né? Então a gente vê se elas estão no nível de desenvolvimento de estratégia número 0 ou se elas estão no nível de estratégia número 1. Então a gente tem que ajudar, o nosso papel é ajudar a passar para o próximo nível. Você vê que aqui é o que eu falei, por exemplo, a gente tem que desenvolver o autoconhecimento, a gente tem que desenvolver a empatia. E é lógico que a gente não desenvolve isso em uma aula, não é verdade? Então, a gente é um nível, ele demora para passar de um nível para o outro. Você vê tantos que tem adultos até hoje que estão ali no nível 0 e nível 1, porque a gente nunca aprendeu, né, a ter as ferramentas para passar de nível. A primeira coisa que a gente tem que entender na hora desse desenvolvimento é que não adianta querer pular etapa. Se a sua criança tiver no nível 0 de desenvolvimento, o próximo nível vai ser esse da chantagem.
Disso não é justo, isso é injusto, é um processo natural. Aqui na Suíça, não sei se você sabe, mas eu estou falando com você diretamente da Suíça e da Suíça da parte alemã. E aqui eles têm um ditado popular que diz: não adianta puxar a grama para cima, que a grama não cresce mais rápido. As coisas têm o seu tempo de desenvolvimento. O que a gente ajuda é, conforme a gente vai desenvolvendo o autoconhecimento dentro da nossa sala de aula, vai desenvolvendo a empatia, vai desenvolvendo os sentimentos e todos as competências socioemocionais, a gente vai dando as ferramentas e a gente vai ajudando as crianças a cada vez mais resolverem os seus conflitos com autonomia. Quanto mais elas resolvem os conflitos delas sozinhas, mais calma a gente tem de espírito, porque não fica aquela brigaiada na sala de aula à torto e à direita, e a gente consegue seguir o nosso planejamento. Então, respeite os níveis. É importante a gente saber onde é que se encontra a criança, qual vai ser o próximo nível e a gente vai dando as ferramentas corretas, tá legal? Então, entenda isso, que o desenvolvimento ele não pula etapas, não adianta puxar a grama para cima, tá? É muito importante a gente ter consciência de que a evolução, ela se dá, ela acontece do nível 0 para o nível 1 e sucessivamente. Aqui, a gente só falou do 0 e do 1, que são as estratégias típicas das crianças pequenas da resolução de conflito, porque elas correspondem à idade de desenvolvimento dos nossos alunos. Então, mais uma vez, não pule etapas. Isso quer dizer que as crianças menores, a gente deve intervir, ajudando elas a usar as palavras para mostrar o que elas querem ou o que elas estão sentindo. Intervir auxiliando elas a indicar o desejo do outro e favorecer a compreensão de uma demanda através de palavras e que é melhor do que o ato de agarrar e o ato de chutar ou sei lá o que, entendeu? É isso que a gente tem que ajudar as crianças. A gente tem que intervir para resolver os conflitos com palavras. E nem fugir, porque isso também não resolve, e não bater no outro, porque o outro também tem sentimentos. Se alguém te morde, dói em você, e quando você morde o outro, dói no outro, né? Assim, simples assim. Mas para criança não é, tá? Mas para criança não é. A gente tem que trazer isso para elas, tá? E daí você pode até estar pensando assim: eita, esse negócio de intervir me faz gastar um tempo da minha aula. Esse negócio de ficar intervindo sai completamente fora do meu planejamento. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho um monte de conteúdo para dar. Eu acho tudo isso muito romântico, acho isso tudo muito bonito, mas eu não sei se isso serve para minha sala de aula. Pode ser que você esteja pensando nisso. Pode ser que quando eu falei que a gente tem que intervir ali com as crianças e ajudar elas a resolver os conflitos com palavras e não com ações, ações físicas, pode ser que você tenha pensado nisso. E agora eu quero que você pense numa coisa muito importante. Que eu quero que você pense qual é a diferença entre gastar tempo e investir tempo.
Principalmente se você realmente está querendo eliminar com os conflitos que acontecem na sua sala de aula. Se esses conflitos, eles te estressam, se esses conflitos tiram você realmente do seu planejamento e faz com que você saia exausta depois de um dia de trabalho, eu quero que você pense agora o que é gastar tempo e investir tempo. Pensa aqui comigo. Quando eu falo gastar tempo, o que significa isso? Você só gasta tempo quando você ensina uma aula, quando você dá uma aula e a sua aula, ela não traz valor, ela traz um valor muito pouco na vida dos seus alunos, ela traz uma transformação pouca na vida dos seus alunos. Daí você gastou tempo. Agora, investir tempo é você ensinar algo que o seu aluno vai usar tanto na vida escolar como na vida privada. Tanto na vida infantil quanto na vida adulta. Você vai usar todos os dias da sua vida. Quando você dá uma ferramenta tão poderosa como ensinar os seus alunos a resolverem conflitos com palavras, a saber usar as palavras na hora de resolver um conflito, você pode ter certeza que você está investindo tempo e não gastando tempo. Você pode ter certeza disso. Então, faça isso. Ajude os seus alunos a resolverem os conflitos com palavra. E como eu já disse antes, e eu vou repetir, se você quiser eliminar de vez os conflitos nas suas salas de aula e parar de se estressar, inclua no planejamento o desenvolvimento das competências socioemocionais. Inclua. Como é que eu faço, gente? Pera. Ah, consegui. Inclua no seu planejamento os desenvolvimentos das competências socioemocionais. Aí você não está saindo do seu planejamento. Entendeu? Por quê? Além de você dar as ferramentas de extrema importância no desenvolvimento integral do seu aluno, você ainda está trabalhando a alfabetização que corresponde à educação infantil. Hã? Você deve estar pensando. Como é que é? Sim, gente. Como é? O que é alfabetizar na educação infantil? É você trabalhar o vocabulário, é você trabalhar o significado das palavras, é você trabalhar a audição, é você trabalhar a argumentação. Tudo isso é um processo da alfabetização que a gente tem que desenvolver na educação infantil para ajudar as crianças a serem alfabetizadas. E quando você está ali resolvendo um conflito, quando você está trabalhando o tema autonomia, você automaticamente está trazendo mais vocabulário para suas crianças. Você vai deixar as crianças falarem o que elas sentem. Então, elas vão aprender a verbalizar, elas vão aprender a argumentar. Por que que você fez isso? E daí ela vai argumentar. Num primeiro momento, ela não vai saber argumentar. E você vai ter que ajudar. Você vai falar: Ah, você ficou frustrada porque você queria brincar com o carrinho e ele pegou primeiro. Daí ela vai falar: É, ah. E daí, o que que aconteceu? E daí você queria e você bateu. Foi. Ela já sabe. Ah, fui eu que bati. Ah, foi por isso que eu bati. Ela nem sabia por que que ela bateu. Porque na cabeça dela foi uma coisa automática, foi um instinto. O instinto dela é lutar por aquilo que eu quero. E daí você já está ajudando, você está ajudando ela a verbalizar, você está ajudando ela a entender, e depois ela vai saber, com o tempo, argumentar. Tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento natural da criança, que a gente tem que desenvolver, a gente tem que deixar essas crianças falarem. Então, inclua isso
dentro do seu planejamento que você não vai ficar mais estressada. Você não vai achar que ali na hora que você está resolvendo um conflito, você está saindo do seu planejamento. Ai, meu Deus, estou perdendo tempo, eu tenho que fazer tanta coisa. Para de se estressar, tá bom? Fica aqui a dica para vocês. Bom, conta aqui para mim que eu vou ficar bem feliz. Aliás, por falar, conte aqui comigo, conte aqui para mim. Você já se inscreveu no canal? Você já deu aquele like, camarada? Bota fé que isso daqui vai te ajudar muito. E você deixando um like no canal, o YouTube entende que esse conteúdo ele faz sentido, que esse conteúdo gera valor e o YouTube indica este conteúdo para outras pessoas. Então, agradeço, fico bem feliz com o seu joinha aqui no vídeo. Mas vamos voltar. Vamos pensar nesse exemplo aqui dessas crianças brincando. Uma puxando a cabeça da outra, a outra querendo morder para se defender e uma terceira tentando puxar. É uma imagem desesperadora. E eu vou te falar, quando eu olho essa imagem, eu vou te falar bem a verdade, que isso não acontece mais na minha sala de aula. E eu vou te falar por quê. Porque como o desenvolvimento das competências socioemocionais, ele já faz parte do meu planejamento, ele já está lá dentro. Eu começo o ano letivo, desde o primeiro segundo que eu entro na sala de aula, eu já entro com um planejamento, com o desenvolvimento das competências socioemocionais. Por quê? Porque essas brigas, elas acontecem na nossa sala de aula, porque são as estratégias normais das crianças que estão nessa idade. Então, eu já sei que isso vai acontecer. Então, antes de acontecer, então assim, é um profilaxo, né? Eu já vou lá e eu já incluo o desenvolvimento das competências socioemocionais dentro da minha sala de aula, e daí essas brigas elas não acontecem mais. Mas antes de eu desenvolver as competências socioemocionais na minha sala de aula, essas brigas aconteciam. Eu me lembro agora que tô me lembrando nas outras escolas que eu trabalhei logo no começo da minha carreira, eu me lembro de sair as luta livre lá das crianças da mordidaiada e da brigaiada. Então, esses conflitos de puxar cabelo, elas não acontecem mais, mas acontecia antes. E como, muito provavelmente, pode ser que você ainda não esteja desenvolvendo as competências socioemocionais na sua sala de aula e você ainda não sabe como resolver isso, eu vou falar, né? Então, vamos pegar aqui essas crianças, né? Então você já sabe que você tem que saber que elas estão nas estratégias, que a gente tem as estratégias de número 0 e número 1, e que isso é normal e que isso vai acontecer. Bom, isso acontecia na minha sala antes de eu saber como eliminar os conflitos na minha sala de aula. Muitas vezes, o que eu fazia, que é uma maneira errada de você fazer, e eu quero que você preste bastante atenção aí, aqui. Muitas vezes eu ia lá e resolvia os conflitos falando coisas como: olha, não morde sua colega, hein? Porque ela não gosta. Isso dói. Por que vocês estão brigando? Pode parar agora com isso. Aqui nessa escola, eu não quero ninguém brigando. Gente, isso não resolve, tá? Outra maneira errada de você resolver o conflito entre o aluno é você ignorar o conflito e você esperar que ele se resolva simplesmente sozinho.
Isso faz com que tantos adultos que você conhece hoje em dia ainda estejam na estratégia de número um até hoje. Ou seja, em outras palavras, até hoje eles não aprenderam como passar para outra fase. Até hoje tem essa negação da problemática, que ela está sempre culpando o outro, que ela é injusto, que a vida é injusta, que o outro essa coisa de o outro é que é o culpado pelos meus sofrimentos. Até hoje eles não conseguem resolver os problemas da violência verbal ou da violência física, então eles ameaçam. Se você não fizer o que eu quero, eu vou, e daí vem uma ameaça, né? E tem uma consequência que ela pode ser: eu vou contar para todo mundo que você, lá sei eu o quê, ou eu vou te quebrar todos os dentes da sua boca. Não é? Um monte de adulto ainda está assim. Por quê? Porque quando aconteciam esses conflitos lá no jardim da infância, lá no ensino fundamental 1, que é normal do desenvolvimento infantil, ninguém te ajudou a eliminar, ninguém te ajudou a resolver. Então a gente continua usando essas resoluções instintivas, né? Então, ignorar o problema, ignorar o conflito não resolve. Falar frases do tipo: olha, para de brigar, não quero ver ninguém brigando aqui. Isso não resolve. Isso não, né? A criança pode até parar porque ela tem medo de você, mas ela não entendeu o porquê que ela deve parar. O porquê. Ela não sabe nem por que ela está brigando, ela ainda não sabe verbalizar. Ela ainda não sabe argumentar. Ela ainda não sabe ver o outro. Não é verdade? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, não adianta falar coisas do tipo: não morde seu amigo. Ah, então quando não é amigo pode morder? Não, né, gente? Não pode morder. Então não morde nem o seu amigo e nem ninguém. Não é para morder. Então, essas são algumas das soluções que não que é errado você fazer. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer aqui? Ignorar um conflito e esperar que ele resolva sozinho, eu já te aviso, e você já deve ter percebido que não resolve. Ele só piora. Invista no desenvolvimento das competências socioemocionais. Invista na eliminação do conflito. A humanidade vai agradecer. Fica a dica. Vamos continuar? Vamos prosseguir para continuar. Se você não deve ignorar os conflitos, mas você também não pode resolver os conflitos para a criança falando: para de brigar. Caraca! Como é que eu devo fazer então, pelo amor de Deus? Pode ser muito provavelmente que você que seja isso que você está pensando nesse momento, não é verdade? E eu vou te dizer, para você eliminar os conflitos na sua sala de aula sem fazer esforço, para você acabar de vez com os conflitos na sua sala de aula, para você seguir o seu planejamento sem você ficar estressada, né? Para você fazer aquilo que você precisa fazer, que é alfabetizar essas crianças, preparar, você não tem que alfabetizar, você tem que preparar essas crianças para uma alfabetização de sucesso. Você precisa, além de conhecer as estratégias típicas das crianças pequenas na resolução de conflitos, você precisa saber como inserir isso dentro do seu planejamento. Tá legal? Então, vamos lá que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe aqui para vocês um passo a passo.
Então a gente já sabe que as crianças menores, né? Que para as crianças menores que se encontram lá no estágio de nível zero, a gente tem que intervir, ajudando elas a usarem as palavras para mostrar o que querem ou o que estão sentindo. É assim que você vai fazer. O professor ele vai intervir auxiliando as crianças a identificarem o desejo do outro, favorecendo a compreensão de que uma necessidade falada é melhor do que o ato de agarrar ou bater. Então, é assim que a gente vai intervir. Usar o treino da argumentação, a professora ela vai separar a briga perguntando o que está acontecendo. E daí ela ouve as duas partes e deixa que as crianças argumentem o porquê elas estão brigando e por que elas não conseguiram resolver isso na conversa. Então, você vai tentar introduzir frases do tipo, ó, quero que agora você anote isso e preste bastante atenção. Então, você vai intervir usando frases do tipo: quando você mordeu o coleguinha, ela fala o nome, o que que você acha que ele se. Como é que você acha que ele se sente? E a criança vai olhar para tua cara, tipo, oi? Assim, ele sente, né? Daí você, se ela estiver neste nível, você ainda tem que explicar. É, por exemplo, se agora a Maria te morder, você vai gostar? Não. Por que que você não vai gostar? Porque dói. Será que na Maria também dói quando você morde? Aí pergunta para Maria: dói, Maria? Dói? Então, você gosta quando. Você entendeu? Vai puxando isso, que para a gente é tão óbvio, né? Mas para ela não é óbvio. Ela não tem ainda essa capacidade de enxergar o outro. Ela não é, mesmo quando ela já está no nível um, ela ainda não tem a capacidade de achar que o sentimento dela não é aquilo lá, negação da ação problemática, né? Então, não fui eu, para, isso nem dói, não chora, né? Tipo assim, ela que mordeu não dói, mas que foi mordida dói. Então a gente vai sempre assim, a gente vai intervir perguntando por que que vocês estão brigando? O que que aconteceu? Primeiro um fala, o outro escuta. Daí o outro fala, o outro escuta e deixa terminar de falar. Não é um fala assim, porque ele nada! E daí não, enquanto um fala, o outro fecha a boca e escuta. Olha a gente desenvolvendo o poder da audição, extremamente importante para a criança ser alfabetizada. A importância da interpretação, a criança uma vai argumentar, super importante, e a outra vai interpretar, entender aquilo que ela está falando. Tá vendo como a gente tem que parar? Tá vendo como isso é parte do conteúdo programático, tem que ser parte do conteúdo programático do desenvolvimento do desenvolvimento da educação infantil para preparar uma alfabetização de sucesso. Faça isso. Você vai estar terminando com os conflitos, ajudando as crianças a eliminarem com autonomia e ainda vai estar cumprindo seu planejamento sem fazer esforço, sem ficar estressada, tá? Então deixa a criança fala, a outra fala. Se você vê que ali está faltando palavras ainda, que ainda as crianças não estão com o poder da argumentação, aí você fala, a professora dá a sua opinião nenhuma. A professora vai lá e fala, ajuda a criança a verbalizar o sentimento que ela sentiu. Ela ficou com raiva porque a outra pegou o brinquedo que ela estava brincando e a outra achou que o brinquedo não tinha ninguém, porque eles estavam brincando ali no negócio de areia, na caixa de areia, o caminhão estava lá.
Ela não sabia que o caminhão era de ninguém. Ela foi lá e ela pegou. Só que, na verdade, a outra deixou o caminhão lá porque ela foi rapidinho pegar uma pá. Ela estava procurando uma pazinha. Você entendeu? Que deu uma briga ali? E daí, quando você fala, daí, quando a criança entende isso, ela fala: Ah, ok, eu não sabia que ela estava brincando, pensei que ninguém estava brincando. Pronto, acabou. Mas tem que falar, tem que argumentar. Então, numa próxima vez que isso acontecer, a criança já vai saber. Eita, ele pegou meu carrinho. Ah, pode ser que ele pegou meu carrinho porque ele não sabia que eu estava brincando com o carrinho. Você entendeu? E daí o outro que pegou, ele vai falar, mas eu não sabia. Então, da próxima vez, você vai perguntar, né? Então, a gente pode. Então, quando chegar na hora da resolução, como é que a gente pode fazer, então, para não dar mais briga? Deixa as crianças falarem. As crianças não conseguiram falar, daí você fala. Então, a gente pode fazer assim. Quando você achar um carrinho e você não souber se é de alguém, você pergunta: Alguém tá brincando com esse carrinho? Posso pegar? Olá. Olá, isso vai acontecer naturalmente, sem que você tenha que interferir, porque isso vai internalizando dentro da criança, entendeu? Ou mesmo que a criança não veja, se você conseguiu discutir isso lá na roda, com imagens, antes que o perrengue aconteça, e outras crianças vão saber e outras crianças vão ajudar. Elas vão falar assim: ah, faz isso. Lembra que não é? Pergunta primeiro para não dar briga. E daí as crianças sabem. Sabendo que parece extremamente difícil, mas não é quando você sabe, quando você já consegue saber que tem esses níveis de estratégia e quando você consegue perceber qual nível que tá os seus alunos e você consegue então ajudar eles a resolver o conflito e não ignorar e resolver da maneira certa e não falando para de brigar. Quero ver ninguém brigando aqui. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês consigam identificar agora em qual nível de estratégia tá na resolução de problemas, né, na resolução de conflitos, tá os seus alunos. Contemple a, as competências socioemocionais no seu planejamento. Que além de tudo, que agora eu falei, isso eu lembrei, que além de você não se estressar, você ainda está contemplando a BNCC, gente. É bem eficiente, tá? Então vamos parar de se estressar e vamos acabar com esses conflitos na nossa sala de aula. Se inscreve no canal para sempre receber vídeos novos. Dá sempre uma passadinha lá no Instagram, que também tem sempre alguma novidade. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.